Graça e paz, irmãos. Boa noite. Debaixo dessa palavra, esse Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé, novamente, para a gente poder estar lendo. Abra suas Bíblias em Daniel 6. Esse é mais um pilar daquele que quer habitar nos esconderijos do Altíssimo. Falamos sobre a graça de Deus, falávamos sobre a fé, e hoje nós vamos falar sobre um outro pilar, que, na minha opinião, é um dos pilares mais importantes para a vida como um cristão. É só um versículo, versículo 10. 6, 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos, te rendemos louvores, porque só Tu és digno, Pai. Só Tu és santo, Tu és o nosso Deus, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar, para engrandecer o Seu nome. Te pedimos que nos dê sabedoria, que nossos corações estejam abertos para poder compartilhar e abraçar realmente essas palavras que o Senhor tem me falado, que eu possa estar expondo isso aos nossos irmãos. Em nome santo do Senhor Jesus, amém. Pode assentar. Alguma dica de qual é o outro pilar? Pois é, um grande pilar que a gente não pode esquecer. A Bíblia, ela relata de um Deus todo-poderoso que quer ter um relacionamento com a gente, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente só quer e não quer, só quer se aproximar dele, usufruir das bênçãos dele, mas muitas vezes nós não sabemos quais são realmente a vontade dele, qual é a razão para isso. A questão aqui levantada no livro de Daniel me chama a atenção para algumas coisas. Daniel, ele é alvo daquilo que ele fazia constantemente. Ele era apenas um adorador. Daniel era isso. Ele era um adorador como você, como eu, como qualquer um. Ele tinha isso no seu coração, não fazia por obrigação. Ele não é uma pessoa que tinha que bater cartão. Ó, vou orar agora de manhã, vou orar agora meio-dia e vou orar amanhã à tarde, hoje à tarde. Não. Daniel tinha prazer nisso. E levantam pessoas para querer derrubar esse Daniel, esse homem de Deus. E a Bíblia fala que quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou na sua casa, no seu quarto, e ele foi para o lugar mais alto. Foi para o lugar onde todo mundo podia vê-lo. Ó, não pode orar. Durante 30 dias vocês vão apenas pedir as coisas para o rei, não para os seus deuses. Ele falou, então tá bom, já que eu não posso, então eu vou contrariar vocês, porque eu não faço o que vocês querem, eu faço o que o meu Deus me manda fazer. E ele sobe num lugar mais alto, ao invés de se voltar para o rei, se voltar para o lado do palácio, ele se volta para onde? Para Jerusalém. E ali ele faz como costumava fazer 3 vezes ao dia. É costume. Alguns irmãos têm costume de tomar café de manhã, depois do almoço, à tarde. O costume de Daniel era orar. Era simples isso na vida dele, era essencial para a vida dele. E quando as pessoas que levantaram essa situação contra Daniel, sabe que ele está orando, assim, opa, pegamos ele. Agora, vamos fazer de tudo para derrubar Daniel. Daniel seria a pessoa levantada para ser
o maior governador na época, só abaixo dele, acima dele apenas o rei, pegamos ele. E os irmãos que já leram o livro sabem o que acontece. Daniel vai para a cova dos leões. Qualquer um falar assim, puxa, Senhor, me livra da cova dos leões. Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer agora? E a Bíblia não fala que Daniel orou pedindo para Deus libertação. A Bíblia não fala sobre isso. Fala que Daniel falou, bom, eu tenho que ir, vamos lá. Daniel foi em direção à cova dos leões. E o que mais me chama a atenção são alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Nossas orações, elas são ouvidas? Você tem certeza que a sua oração realmente é ouvida? Você está insistindo com Deus em algo? Você crê realmente que Deus está te ouvindo? E se ela está sendo ouvida, eu quero te fazer refletir em Isaías 59, verso 1 e 2. Ele diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouve. Pois é, Israel estava bem apertado nessa situação aqui com Deus. Israel estava vivendo de um jeito que ele não estava nem aí. O povo de Israel estava desse jeito. E por mais que eles faziam sacrifícios, faziam orações, pediam as coisas para Deus, o profeta fala que Deus não ia ouvir, justamente por causa das suas transgressões. Poxa, João, mas e agora? Eu tenho andado errado. O que eu vou fazer? Aí vem a segunda parte, que nós vamos lá para 2 Crônicas 7,14. Do verso 14 até o 16. Que é uma palavra assim que todos nós conhecemos assim de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo, para o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Essa é uma promessa temporal para Salomão. Deus está falando diretamente com o seu servo. O povo tem nada errado. O povo não tem agido de forma correta. Mas se o povo se humilhar, me buscar realmente, se converter aos seus caminhos maus, deixar de fazer as coisas que tem feito de forma aleatória e ter os olhos fixos em mim, no Senhor, meu amigo, então ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele deixa bem claro isso. Só que como que nós vamos viver de acordo com o Evangelho, realmente de acordo com a palavra de Deus? Nós precisamos ter uma rotina de oração. Para Daniel era tranquilo isso. Ele não tinha problema nenhum com isso. Ele acordava de manhã, fazia a sua oração. De repente tinha alguns afazeres na parte da manhã, trabalhar. Perto da hora do almoço, ele também fazia a mesma coisa. Depois, mais à tarde. A Bíblia, ela nos ensina que o nosso coração, ele é pecaminoso. No nosso coração surgem coisas que não agradam a Deus. Surgem coisas que nos afastam de Deus. E nós temos que militar contra ele. E como é que nós militamos? Nós oramos, nós pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que o Senhor faça a vontade dele. E eu tenho algumas passagens aqui, falando de uma pessoa muito especial, que ele escolheu não fazer a vontade dele.
Mateus 26, 42. E retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, e que sem que eu beba, mas seja feita a sua vontade. Jesus, ele tinha a opção de falar: não, Pai, eu não quero fazer. Não estou disposto a me entregar. E o Senhor vai lá e ele mesmo conversa com o Pai e fala: se possível, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, ele anulou totalmente a vontade dele. Existem orações que nós faremos de sinceridade. E nós precisamos fazer isso com Deus. Precisamos expor nosso coração para Deus. Senhor, meu coração é pecaminoso. Se possível, eu quero que retire isso de mim. Eu não consigo lidar com isso. Por mais que eu tente, por mais que eu tenha a vontade de ser uma pessoa diferente, eu não consigo. E o Senhor nos ensina. O Senhor Jesus me fala: mas seja feita a sua vontade. De repente é algo tão difícil da gente lidar, algo tão difícil de controlar, mas o Senhor nos dá a capacidade. O Espírito Santo entra em acordo com o nosso coração e começa a transformá-lo. A nossa oração, ela nunca vai mudar o coração de Deus. Muito pelo contrário, o nosso coração que se molda ao coração de Deus. E como é que eu vou saber qual é a perfeita e boa vontade de Deus? Conversando com Ele. Como é que eu vou saber, como eu falei hoje cedo, como é que os irmãos vão saber que eu não gosto de cebola? Porque eu falei com os irmãos, porque eu conversei com os irmãos. Os irmãos sabem que eu não gosto de cebola. Então já é algo que eu preciso alinhar. É isso, coisa prática, que nós precisamos praticar nas nossas vidas. Nós temos um outro rapaz aqui, um tanto quanto difícil de se lidar. O nome dele é Paulo. Em 2 Coríntios 12, dos 7 a 10, ele diz assim: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pois, por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo se anula. Paulo tem o mesmo procedimento que Jesus teve. O que o Paulo fala? Que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo. Irmãos, se você estivesse numa situação, sabendo que você seria jogado numa cova de leões, quantas vezes você oraria? Na morte, no dia, que precede a morte de Cristo, Jesus ele orou 3 vezes. Primeiro ele ora no cenáculo, depois no Getsemane e lá na cruz. É uma situação bem difícil de lidar. É algo assim que ele não estava disposto a por si só fazer. Ele sabia que tinha uma missão, mas ele faria a vontade do Pai. O Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus tinha um contato com o Pai de tal forma que ele fala em 5 passagens. No 5:16 fala assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. No 6:12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. No 9:18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. No 9:28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. No 11, verso 1, diz: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Por que Lucas insistia nisso? Insistia em mostrar quem era Jesus.
Deus Todo-Poderoso, em forma de homem, 100% Deus, mas que havia uma rotina, um convívio com o Pai. E esse exemplo é para ser seguido, porque não faz sentido nós que queremos morar numa Nova Jerusalém, morar nos céus, e não conversar com o dono disso. Não faz sentido. É como se eu fosse vivesse a minha vida toda na casa dos meus pais e não falasse com meus pais. Não faz sentido. Não tem a menor razão para isso. Pelo contrário, eu tenho que ser muito alegre e prestativo com eles. Assim com o Pai, assim com o Senhor. E nessa lista nós temos que acrescentar também o livro de Marcos 1:35, que Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. A rotina de Jesus era constante. Ele não tinha motivos para falar, hoje eu não vou orar. Pelo contrário, desde o princípio, de quando ele inicia o seu ministério, ele inicia com oração. Ele ensina como orar. Ele nos dá parâmetros. Fala, quando for orar, faça assim, faça assado, faça desse jeito. A oração, ela nunca vai mudar o coração de Deus. Mas o nosso coração vai ser alinhado com a vontade dele. Mateus 26:42 diz assim: retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar de este cálice sem que eu beba, seja feita a sua vontade. Em Atos 12:5 diz o seguinte: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Oravam tanto que quando Pedro apareceu, não levaram a sério que aquele homem era ele, na porta. Fecharam a porta e Pedro insistia: gente, estou aqui, sou eu. O Senhor me libertou. O Senhor enviou um anjo. Por muitas vezes, irmãos, nós estamos orando, pedindo insistentemente por algumas coisas, que nós não levamos a sério, ou não temos a fé suficiente que o Senhor vai realmente atender. Porque isso já está no coração dele, não no nosso coração. E o Senhor, de forma milagrosa, sobrenatural, ele age. Quando Paulo e Silas, depois de serem açoitados, apanharam muito, foram presos. Em Atos 16:25 fala: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. A oração tem que ser constante. Não posso orar só quando eu preciso de Deus. Paulo e Silas estavam orando, glorificando a Deus. Já pararam para pensar nisso? Os homens apanharam muito. Estavam todos machucados. Eu imagino que a dor que ele sentia, que conforme se mexia ali naquela prisão fria, que é um lugar desagradável, um lugar inóspito, Paulo e Silas tinham a chance de ficar murmurando, reclamando: poxa, eu vim fazer a obra de Deus e estou aqui, ó, apanhei, vi uma surra, fui dado como morto. E que a atitude dele nos dá uma lição assim, diferente. A imagem de Cristo. O Senhor passou por tudo isso, o Senhor foi preso, foi açoitado. Mesmo assim, na cruz que Jesus fala: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A oração alinha nosso coração com o coração de Deus. O nosso coração, ele é mau, ele é ruim. Ele tem interesse próprio. Mas se nós não tivermos essa noção de que o Senhor tem a boa e perfeita, agradável vontade, nós não agiremos de forma correta. Haverá situações que Deus não removerá o problema da sua vida. Paulo sofreu com esse espinho na carne. Por 3 vezes eu pedi isso. E ele escreve aos Coríntios, uma igreja difícil. Falou: vocês estão com problemas aí? Estou com uma situação que eu já pedi para Deus tirar. E Deus não tem tirado. E o pior, Deus permite que um mensageiro de Satanás venha aqui me esbofetear todos os dias. Já parou para pensar nisso?
Paulo podia falar assim, ó, eu sou Paulo, sou o fariseu dos fariseus. Eu conheci Cristo, mas tudo bem, mas eu sou o melhor. Mas mesmo assim, Deus está mandando isso. Ele podia se indignar com isso. E a Bíblia fala que ele tem uma postura totalmente diferente do que nós poderemos ter. Irmãos, a constância leva à perfeição. Me lembro de uma pessoa que tinha dificuldade de orar em público. E essa pessoa foi questionada muitas vezes. Falou, ó, você vai orar. E a pessoa começou a desenvolver isso com o tempo. Com o tempo ela começou a desenvolver. Isso foi bom para ela. Porque Deus começou a moldar o coração dela. Fiquei surpreso, vi a irmã Lília cantando. Que bênção. Nem sabia. Eu falei, poxa, a igreja podia ter alguém para fazer participação musical, cantar além da equipe de louvor. E hoje eu sou deparado com isso. O Senhor ouviu minha oração. Irmãos, é isso. Coisa simples. Coisa simples que nós devemos evidenciar. Como é que eu vou viver a vontade de Deus se eu não pergunto para Ele se Ele quer que eu faça? Existem coisas que Deus não vai responder. Senhor, você acha que eu vou com essa blusa verde hoje? Eu vou com a calça marrom? Não, isso são coisas que Deus permite que você escolha. Mas existem grandes coisas na sua vida que você precisa que o Senhor tome a frente. Você tem que deixar Ele fazer isso. Você só vai deixar Ele fazer isso entrando em concordância com Ele, orando, pedindo. Muitas vezes pode ser que não seja de uma noite para outra. Você vai pedir hoje, pode ser que não seja amanhã cedo que você tenha a resposta. Jorge compartilhou aí a oração dele de 2 anos. E se ele tivesse desistido? Existem coisas que nós precisamos insistir na oração. Não com a fé que nós barganhamos com Deus. Senhor, faça isso para mim, porque eu posso fazer aquilo para o Senhor. Não, pelo contrário. Derrama seu coração no altar. Entrega realmente. Senhor, minha vontade é essa. Eu quero isso. Isso da sua vontade? Isso realmente está nos seus desígnios para o meu coração? Se não estiver, me dê o discernimento, que eu possa caminhar de acordo com a sua vontade. Que vai chegar um momento que você já não tem mais a sua vontade. Você está fazendo a vontade de Deus, automático. Você está tão alinhado com Deus, tão certo daquilo que você tem que fazer, que se você recebe um não, você fala amém. O Senhor que mandou o não também. Se você recebe um sim, você vibra com aquele sim. Você celebra ele. Você festeja ele. E se você não ouve nada, você continue orando. Você não murmura, você não reclama. Pelo contrário, você começa a viver mais na dependência de Deus. O povo andou 40 anos no deserto. Por quê? Porque murmuraram. Esses dias eu vi uma foto, um post na internet, estava assim, que Moisés era o pior guia, pior GPS, né, para andar no deserto. Um caminho que fazia em 12 dias, ele fez em 40 anos. Só que o povo esqueceu de dizer que quem fez o caminho não foi o GPS, foram os passageiros. Então os passageiros foram culpados por aquilo. Irmãos, nós precisamos não ser esses passageiros. E ainda que existam passageiros nessa mesma condição que Moisés enfrentou, nós não podemos agir como Moisés, que se irritou. Moisés, ele perdeu a chance de entrar em Canaã pela sua irritação. Porque Moisés ouvia direto de Deus. Ele podia muito bem absorver as coisas de Deus e passar de forma simples para o povo. E o que ele fez? Ele absorvia do povo e agia de forma totalmente diferente do que Deus queria para ele. Moisés, ele podia ter a chance de ter entrado em Canaã. Assim como os pais e os avós do povo que entrou. 40 anos no deserto. Muita gente se perdeu no caminho. Nós, como cristãos, como servos de Deus, não podemos nos perder no caminho. Como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? Orando.
Senhor, eu não estou entendendo o que você está falando comigo. Continue a orar. Continue a se derramar. Coloque uma rotina de oração na sua vida. Ah, eu entro para trabalhar às 7 horas da manhã. Então, você acorda às 6, 5 e meia da manhã? Irmão, insiste ali 10 minutinhos antes. Já abençoa o seu dia. Fala, Senhor, me ajuda. Eu não tenho capacidade nenhuma de conseguir orar de manhã. Me ajuda a orar. Me ensina a orar. Ao pedido dos discípulos. Senhor, nos ensina a falar com o Pai. Nos ensina. E o Senhor vai aumentar a nossa fé. Vai continuar derramando a sua graça. E o Senhor vai nos falar aquilo que o coração dele quer para a nossa vida. A vida como cristão, eu comentei hoje cedo sobre um episódio que eu escutei e eu achei sensacional isso. E vou compartilhar com os irmãos também. Uma pessoa tinha se convertido e falou assim para um pastor: Pastor, eu tinha uns poucos problemas antes de me converter. Só que depois que eu me converti, eu tenho muito mais problema. Minha vida está muito mais difícil. Aí o pastor deu um sorriso para ele e falou assim: Você tinha 10 problemas antes que não tinham solução. Hoje você tem 1000 problemas e você tem solução. Que é Jesus. Todas as soluções, todas as respostas para os nossos problemas é Jesus. Senhor, eu não estou mais suportando esse meu emprego. Não estou mais suportando o meu casamento. Não estou mais suportando minha família. Não suporto mais meus pais. Não suporto meus irmãos. Olhe para Cristo. Senhor, me ajuda. Aplique isso na minha vida. Às vezes nós ouvimos testemunhos e a gente não consegue aplicar aquilo para a nossa vida. Puxa, me preencheu aqui quinta-feira. Até não tinha energia elétrica, mas tinha uma energia aqui do Espírito Santo fluindo aqui, que eu fiquei assim, por mim a gente podia vir à noite. E foi quase isso, né? Foi quase isso. E Deus foi falando com as pessoas. Um testemunho de um, testemunho de outro. E a gente foi se derramando. Irmãos, convívio com Cristo é isso. É proximidade, é relacionamento. Jesus ele veio como homem justamente para isso, para mostrar que ó, eu estou acessível a você. O acesso é rápido, é direto, não tem intermediário. Sou eu, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A oração transforma o coração do homem. Por que não viver uma rotina de oração? De conversa. Coisas assim práticas mesmo. O Senhor conhece o seu coração. Não precisa de orações formais. Não precisa de algo assim, ó Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Deus dos antigos. Gente, não. O Senhor, Ele dá um acesso livre. Seja claro com o Senhor, Ele te conhece. Não sei orar. Irmãos, rotina de oração, de conversa, precisa ser praticada agora. Você pensou você na presença do Senhor não ter assunto? Quantos assuntos você não tem para conversar com Deus hoje? Senhor, eu consegui passar naquela prova. Senhor, eu fiz um propósito de que eu ia largar isso que não faz bem para o Senhor, não te agrada. Senhor, me ajuda a cumprir esse propósito. Me ajuda, porque eu não tenho forças. O Espírito Santo, ele move de forma que a gente não entende, que a gente não consegue mensurar, e ele age nas áreas que nós não temos poder para agir. E Paulo fala bem isso, porque nas minhas fraquezas é que o Senhor se gloria. Que ele cresça e eu diminua. É isso que nós precisamos. Ah, eu estou disposto a fazer tal coisa. Está disposto? Estou. Você vai fazer? Rapaz, eu não tenho forças para isso. Eu estou pedindo para Deus misericórdia. E o Senhor tem atendido. E é assim que nós caminhamos, de glória em glória. O povo de Deus, ele faz coisas impossíveis, se for da vontade dele. E como é que nós saberemos? Tendo uma rotina de oração. Não deixarmos a nossa vida superior a nada, mas sim em propagação do Evangelho. Viver de forma para agradar a Deus. Mudar nossas
perspectivas limitadas, saber que nós temos situações que nós não podemos resolver. E que só quem pode resolver isso é Deus. E entregar para Ele. E entregar é entregar mesmo. Não é entregar e ficar puxando. Às vezes a gente entrega as coisas, né? E fala assim, puxa, mas se eu fizer isso dessa forma, daquele jeito, irmão, é para você entregar para Deus. Descansa. Se não foi resolvido ainda, não é o tempo dele. A nossa oração sempre será ouvida, irmãos. Eu posso afirmar isso, que a nossa oração sempre será ouvida, porque nós, como povo de Deus, vamos fazer o que Deus falou para Salomão. A gente vai se humilhar. A gente vai se desviar dos caminhos maus. Nós vamos ter um coração realmente entregue a Cristo. Um coração que vai mudar a perspectiva de todo mundo ao nosso redor. As pessoas vão olhar para nós e falar assim, poxa, tem alguma coisa diferente nesse irmão, nesse fulano, nessa fulana. Mas por quê? Porque Cristo está vivendo na gente. Esses dias compartilhamos sobre uma criança havia realmente a mão de Deus agindo na vida da mãe dessa criança. E você fala assim, poxa, a fé dela está superior. Eu deveria ser fonte de consolo e abrigo para essa mãe. E essa mãe está sendo isso para a gente. Irmãos, é isso. A força que surge não é nossa. O que se move entre nós é o Espírito Santo. Ele vai completar cada um de nós. Ele vai modificar aquilo que não faz bem para Deus. Aquilo que desagrada o Senhor. Ele vai modificar. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida no altar. E uma vida não é só de ficar pedindo. Ó Senhor, faça isso para mim. Ó Senhor, eu preciso disso. Ó Senhor. Pelo contrário, celebre as coisas que você tem. Celebre mesmo. Pegue as coisas assim. Senhor, obrigado por esse pão que eu tenho. Esse café que eu tenho. Senhor, muito obrigado pela família que eu tenho. Tenho as dificuldades. Todas as famílias têm dificuldades. Todas as famílias têm problemas de relacionamento. Todas. Não existe família perfeita. Mas nós devemos colocar a vida dos nossos familiares em oração. Senhor, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, cuida do meu pai, da minha mãe, cuida deles. A vida deles está sendo difícil. Pai, eu quero colocar aqui na brecha em oração por eles. Quero pedir que o Senhor realmente ajude a eles entenderem que só em Ti consolo. Irmãos, nós dependemos totalmente de Cristo. E é assim que tem que ser. Assim que nós devemos viver. Baseado nas palavras dele. Deixou os seus apóstolos, os seus discípulos para poder mostrar coisas para a gente. Nós devemos segui-lo. Existem situações que elas não vão ser resolvidas. A igreja orava insistentemente por Tiago, que Tiago fosse solto. Mas Tiago foi morto. O que a igreja fez? Poxa, Tiago foi morto. Então vamos parar de orar por Pedro, né? Porque agora não adiantou orar. E a igreja continua orando. Continua avançando. A igreja vai marchando em oração. A igreja vai avançando os limites da humanidade, onde não tem mais situações e condições que nós conseguimos resolver. Deus envia um anjo e liberta Pedro. Irmãos, a rotina de oração livrou Daniel da cova dos leões. Não de não ir para a cova, mas dentro da cova. Uma rotina de oração vai te levar para lugares difíceis de viver. Uma rotina de oração vai te levar em situações complicadas de se portar. Lugares que você não gostaria de estar. Mas uma rotina de oração vai te fazer caminhar lá dentro. Tranquilo. Em paz. No meio de um furacão, está caminhando. A rotina de oração ela vai te ajudar
a ser um cristão diferente, a ser uma pessoa diferente e impactar a sociedade. É para isso que nós temos que fazer. Não adianta nós sermos só cristãos aqui. Nós temos que ser cristãos e impactar lá fora. Fazer coisas que as pessoas ao redor estão acostumadas a ver. Ah, poxa, é desse jeito mesmo. Ah, os crentes nem conversam comigo. Pelo contrário, começa a orar. Começa a abençoar os lugares que você tem colocado a sua planta do pé. Começa a abençoar ali no seu emprego. Chega de manhã cedo. Faça uma oração silenciosa. Não precisa se expor. Não precisa ser alto, não. Faça uma oração silenciosa. Chega um pouquinho mais cedo, abençoa ali o seu patrão, o seu chefe. Toda autoridade vem de Deus. A gente tem que orar por eles. A Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos superiores. Pelo seu patrão, seu encarregado. Tenha você a fé que muitas vezes ele não tem. Modifique a sua postura como cristão dentro de onde você está. Seja numa empresa, seja numa escola, seja na padaria, no mercado. Irmãos, a Bíblia ela deixa clara de como nós devemos nos portar. Mas no nosso coração ele é ruim, ele é mau. Ele nos afasta de Deus. Nós devemos fazer igual a música falou. Te dou o meu coração. A gente precisa realmente entregar esse coração. De um jeito assim, ó. Senhor, entra, limpa. Esse coração não é agradável. Nem eu quero morar nesse coração. Esse coração está bem difícil, está uma coisa bem complicada. E é só o Senhor que pode mudar isso. O Senhor tem que entrar e fazer uma limpeza. Aquela limpeza pesada, vai ser aquela limpeza pesada. Às vezes o Senhor vai fazer de um jeito que a gente não estava esperando. Deus vai limpando de um jeito. Eu falo que em alguns lugares que a gente acaba entrando, eu entro, às vezes, eu vejo algumas situações de sujeira, uma caixa d'água de empresa grande. Eu fico pensando assim, se as pessoas que tomam água dessa empresa olhassem para a caixa d'água, ela não tomaria. E a limpeza ali precisa ser realmente uma limpeza pesada, bem exigente mesmo. Né? Usar muito cloro, usar muito produto químico para poder matar as bactérias que estão ali. Em algumas situações, o Senhor vai fazer isso com a gente. Ele vai arrancar daquilo que não está fazendo bem para a nossa vida. Uma vez um irmão falou assim, como é que eu vou saber se Deus realmente quer que eu tenha uma Ferrari? Eu falei, perguntando para ele. Para mim, isso não vai adianta você perguntar, que eu não vou saber dizer se Deus quer ou não. De repente, Deus olha para você e fala, ó, não é necessário que você tenha uma Ferrari. Você vai ter um Palio. E esse Palio vai te levar para onde eu quero. E ali você vai ser bênção na vida das pessoas. De repente, a Ferrari vai te levar para bem longe de Deus. Às vezes tem coisas que a gente quer que vai nos levar para bem longe do Senhor. E isso está no nosso coração. Eu almejo isso, eu quero isso. Será que realmente isso vai fazer bênção para a minha vida, para a minha família, para a igreja? Eu tenho orado muito para pedir para Deus que me possibilite a habitar todos os dias na sua casa. Eu tenho pedido isso assim, de forma insistentemente. Porque não tem nenhum lugar que a gente possa ir que não seja lá. E esse é o tipo de oração que Deus ouve. É o tipo de oração que Deus quer que você faça. Você habite realmente dentro do seu santuário. Não tem mais a necessidade de a gente esperar só o domingo ou só a quinta-feira para eu me encontrar com Deus. Todos os dias, onde quer que eu esteja. Faça isso com uma rotina, irmãos. Coloque realmente só um propósito. Eu não quero mais ser um cristão como eu tenho sido. Eu quero ser um cristão diferente. Eu quero mudar a perspectiva de oração minha. Se minha oração é uma vez quando eu lembro, eu vou mudar, vou começar a orar uma vez insistentemente. E uma outra coisa, irmãos. Às vezes a gente deixa para orar no final do dia, bem cansado. E uma vez eu cheguei a ter culpa disso. De orar à noite com sono.
e dormi no meio da oração. E esses dias eu vi uma postagem do pastor André Valadão e aquele foi um alívio para o meu coração. Ele falou assim, eu nunca ouvi falar de um pai que ficou chateado que o seu filho dormiu no seu colo. E é assim, irmãos. Precisamos viver desse jeito. Uma vida de oração mesmo. Uma vida regrada. Rotina de oração. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, faça isso. Coloque um propósito na sua vida. Vamos sair da superficialidade. A ponta do iceberg não é para a gente. A gente tem que ir profundo. Precisamos mudar essa perspectiva da gente. Ah, mas sempre foi desse jeito. Não. Sempre foi. De hoje em diante, agora é assim. O Senhor nos chama para sermos diferentes. O Senhor nos chama para vivermos de forma sobrenatural. Irmãos, essa casa de oração aqui é mais uma casa. Mais um templo, 4 paredes. Mas se cada um de nós aqui não viemos até ela, nos reunirmos como corpo de Cristo e orarmos, ela não vai ter efeito nenhum. Ela vai ser só mais um lugar. Esse é um convite que eu faço para as quintas-feiras. Venha. Isso é uma bênção mesmo. Eu falo que fazia muito tempo que eu não vinha para culto de oração no caso lá era quarta-feira. Devido à faculdade, depois pandemia, tinha aula, então não conseguia ir para os cultos. E aqui eu vejo Deus movendo cada um dos corações. Os irmãos falando, puxa, eu quase não consegui vir hoje. Ah, eu cheguei, eu preciso contar um testemunho. Olha, irmãos, orem por fulano de tal. As nossas orações, elas serão ouvidas quando nós nos prostrarmos diante de Deus e quisermos viver esse evangelho de forma correta. Amém? Vamos orar para encerrar? Vamos de pé. Senhor, estamos aqui de coração aberto, Pai. Senhor, nosso coração, ele tem nos afastado de Ti. Nosso coração tem sido egoísta, tem sido vaidoso. Nosso coração tem distanciado da Sua palavra, Pai. Nós não queremos mais viver desse jeito. Nós não queremos mais compartilhar de situações que não Te agradam. Nós queremos viver realmente para a Sua glória. O nosso coração está aqui, ó Pai, derramado. E Te pedimos que nos dê força, ó Pai. Nos dê estratégia para podermos conviver melhor contigo, ó Pai. Sabemos que o ministério que o Senhor colocou na terra é um ministério de reconciliação por meio de Cristo Jesus. Senhor, Te pedimos, ó Deus, melhore nossa rotina de oração, nossa conversa contigo, Pai. Aumenta-nos a fé, ó Pai. Nós temos sido tão negligentes com isso. Senhor, nos ajude, Pai. Não temos força por nós mesmos. Nós não temos condições de agir pelo nosso coração, mas somente pelo Seu Espírito, Pai. Se move, Pai, em nosso meio. Senhor, Te pedimos, Senhor, abençoe nossos lares, nossas famílias, ó Pai. Sabemos que quantas famílias têm sido destruídas, Pai. E que muitas vezes nós negligenciamos por não orarmos por elas. Nós negligenciamos por não agirmos como a Sua palavra diz, que é para interceder. Senhor, Te peço, Senhor, uma bênção especial pela vida do Leonardo, Pai. Tu sabes o acidente que ocorreu com ele, Deus. Senhor, esteja com ele lá. Senhor, abençoa a vida dele. Sabemos que o Senhor já poupou a sua vida e que a sua recuperação está em processo. O Senhor, mande, o Pai, os recursos necessários, ó Deus. Coloque pessoas que possam estar realmente ajudando ele, Deus. Te pedimos, ó Pai. O Senhor abençoa cada um que está aqui. Abençoa cada membro de família que está aqui representado.
Te pedimos, ó Senhor, que as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, Facebook, YouTube, que o Senhor possa estar acessando esses corações, ó Deus, e que esse coração possa ser transformado também, ó Pai. Senhor, limpa, ó Pai, esse coração. Limpa, Senhor, faça morada. Nós sabemos que o Senhor é um Deus santo, poderoso, e que o Senhor não habita em corações, em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nossos corações, ó Pai. O Senhor queria realmente um ambiente para Ti, ó Pai, que nosso coração seja o Seu altar, ó Deus. Que façamos tudo para a Sua glória, Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja aqui e por toda a terra. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Que o Senhor esteja com vocês. Amém? Estamos dispensados.